Oi, gente, como vão vocês? Aqui em Curitiba estamos há vários dias já com um tempo chuvoso, aquela chuvinha fina, friozinho, que mais parece o Porto em janeiro. Mas, independente do tempo, a gente vai falar de dieta. Hoje eu vou responder a pergunta seguinte: é mais saudável ser vegano ou onívoro? Uma pergunta que deve despertar o interesse de muita gente. E essa pergunta vem nesse terceiro vídeo como parte de uma série que eu criei para falar de dietas. Comecei falando no vídeo número 1 dos veganos, do vídeo número 2 dos onívoros. Vocês podem conferir aí na relação de vídeos do canal. E hoje eu vou responder essa pergunta. Só um pouquinho que eu vou, como sempre, compartilhar os slides com vocês. E antes disso, eu vou pedir para você clicar aí no like, se você gostar desse assunto. Pedir para você também se inscrever no canal e, especialmente, para você acionar esse sininho que tem aí embaixo, porque ele que avisa, né, das notificações de quando eu posto os vídeos. Uma vez que eu posto com uma certa frequência, mas nem sempre é no mesmo dia da semana, tá bom? Só um pouquinho que a gente já vai começar. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, esse é o terceiro capítulo, onde eu vou responder se é mais saudável ser vegano ou onívoro. Bem, primeiro eu quero colocar algumas coisas no contexto aqui para vocês, né? Para responder essa pergunta, eu vou sair um pouco desse contexto que a maioria das pessoas coloca, assim, de dizer que quem come carne onívoro é como se ele comesse só carne e fosse tipo assim o homem das cavernas. E quem é vegano é como se fosse uma pessoa assim mais evoluída e que só come vegetais. Essa é uma questão muito assim colocada quando se determina essas duas escolhas, né, esses padrões alimentares, como dois extremos. E eu vou explicar com um pouco mais de detalhes para vocês que não é exatamente isso que significa a dieta vegana ou onívora. O que a gente tem hoje? Dessa variedade dos padrões alimentares, a gente tem o vegano, que é o indivíduo que escolhe não comer nenhum alimento de origem animal, desculpe, nem mesmo mel. Então, aí é o que a gente chama mesmo da dieta baseada exclusivamente em plantas. Depois a gente tem algumas mudanças, algumas adaptações. Então, vamos por aquela pessoa que come assim vegetais, mas que decide lá comer um ovo ou tomar leite. Então, ela passa a ser o vegetariano. Pode ser ovo vegetariano quando ela escolhe só o ovo, pode ser lacto vegetariano quando ela escolhe só o leite e derivados, e pode ser ovo lacto vegetariano. Aí, se essa pessoa resolve comer um peixinho de vez em quando, aí já é um peixe vegetariano. E se a pessoa resolve comer carne, ela é o onívoro. Então, a gente tem hoje, quando as pessoas falam, eles falam desses dois extremos, né? Como se a pessoa, todos os grupos, né, só comessem vegetais ou comessem só carne e carne sem vegetais. E no meio do caminho, aí, agora a gente tem uma nova denominação, que é alguém que não sabe bem o que quer ser, né? Que é o flexitariano, que é a pessoa que come vegetais, mas de vez em quando come carne. Então, de vez em quando ela é vegana, de vez em quando ela é onívoro. E eu colocaria para vocês, que eu vou discutir isso até o final desse vídeo, que a melhor dieta, no meu ponto de vista como nutricionista clínica já há muitos anos, que seria a dieta balanceada. Ela não estaria em nenhum desses dois extremos, de comer muita carne ou de comer só vegetais, né? Essa é uma opinião minha como nutricionista clínico. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que não pode ser saudável ser vegano ou onívoro. Vou discutir isso com vocês, vocês já vão entender direitinho onde que eu quero chegar. Bom, para a gente responder qual que seria a mais saudável, eu preciso fazer algumas reflexões. Afinal, o que a gente está avaliando? Estou citando aí para vocês uma referência. Essa é uma pessoa, é uma autora que trabalha no departamento de psicologia e ela fala sobre essas escolhas alimentares sobre um aspecto mais geral, né, incluindo o indivíduo não só como aquele que escolhe um tipo de alimento, mas colocando ele num contexto social, num contexto psicológico, que é muito bacana, e eu vou falar disso para vocês hoje, por isso que eu citei essa referência, e ela estará aí na descrição do vídeo. Muito bem, o que nós estamos avaliando? Nós estamos avaliando o que é ser saudável do ponto de vista da alimentação.
Bom, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que entender que dietas, elas visam prevenir e tratar doenças. Quando a gente fala dessas doenças, a gente fala principalmente das doenças crônicas não transmissíveis, que são as DCNTs. Então, a gente tem aí como as principais, né, as mais prevalentes, obesidade, hipertensão, diabetes, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o que as pessoas chamam popularmente de derrame, e alguns tipos de câncer. É interessante perceber que quando a gente foca na discussão de que dieta seria, ou de que padrão alimentar seria o mais adequado, a gente está focando muito na obesidade, porque a obesidade é um dos grandes problemas que a gente tem hoje na sociedade. E ela pode levar a comprometimentos crônicos, como, por exemplo, a hipertensão, diabetes, o infarto e alguns tipos de câncer. Não está muito claro ainda, mas podem ter uma relação com a obesidade. E outros comprometimentos, como o comprometimento dos articulares, por exemplo, pela sobrecarga de peso, e por aí vai, né? Então, a obesidade deveria ser o nosso foco quando a gente tenta falar sobre que dieta seria a melhor dessas duas. Deveria não, poderia ser, no meu ponto de vista, é um aspecto importante. Sobre que aspectos nós estamos olhando essas dietas? Olhar sobre o aspecto de prevenção de obesidade e dessas outras doenças é um olhar interessante. Então, é sobre esse aspecto que eu vou colocar para vocês. Vamos dar sequência aqui, então. Bom, se a gente está falando de obesidade, eu tenho que entender que também não é só a dieta que define a obesidade. Existem muitos fatores que a gente chama de determinantes que levam, né, a esse problema de saúde pública. Um deles são determinantes não modificáveis, que a gente já nasce com aquele determinante, que são alterações genéticas, né? Alterações no nosso genótipo. Então, tem algumas alterações que estão ligadas ao controle do apetite, que fazem com que algumas pessoas tenham mais dificuldade de controlar o apetite, né? Outras pessoas que gastem menos energia, seriam genes ligados ao metabolismo energético, ou até mesmo síndromes que levam a excesso de peso, que seriam algumas doenças genéticas. Bom, esses a gente não pode modificar, mas não significa que nós estamos condenados à obesidade se temos, principalmente esses primeiros aqui, que são os mais comuns, né? Desordens genéticas aí ligadas ao controle do apetite ou metabolismo. Bom, qual é de fato o determinante mais importante, os determinantes mais importantes? Quais são de fato? Os que são modificáveis ou transitórios, ou seja, o que a gente pode regular pelas nossas atitudes diárias. Então, o que a gente tem? Condições psicológicas que são muito comumente associadas à obesidade. Então, as pessoas que, quando tem. Você vai estar ouvindo isso aí, já deve ter passado por isso, todos nós passamos. Em momentos de ansiedade, de depressão, é possível que nós busquemos mais uma alimentação menos saudável, então, que promova o ganho de peso. Condições socioeconômicas e educacionais também contribuem, então, se você tem acesso a alimentos de melhor qualidade pela sua condição socioeconômica, e também se você tem uma condição educacional que permite que você compreenda melhor todos os processos ligados à saúde, possa fazer escolhas mais saudáveis. O uso de medicamentos, tem alguns medicamentos, são vários, né? Existem, por exemplo, medicamentos psiquiátricos que levam ao ganho de peso, não são todos. Existe, por exemplo, um medicamento muito comumente usado, que são os corticoides, que levam ao ganho de peso, enfim, que são situações que podem ser transitórias aí e que levariam ao ganho de peso. E também existem fatores culturais e estilo de vida. Estilo de vida, depois eu vou dar um destaque aí para vocês, que são escolhas que a gente faz, que a gente pode modificar. Culturais são ligadas realmente à nossa cultura, então existem culturas que tendem a escolher um consumo mais voltado para plantas, outros mais para carnes, então aí vai depender da sua cultura. Agora, o estilo de vida é fundamental, né? Se você, por exemplo, o clássico, né? Se você é muito sedentário, é um estilo de vida ruim, né? Então, que pode levar aí contribuir para o ganho de peso. Agora, existe um outro problema que envolve ou que afeta todas essas condições aqui, principalmente as condições psicológicas, que é o ambiente onde nós vivemos hoje, que vem sendo chamado de um ambiente obesogênico, ou seja, um ambiente que favorece o ganho de peso. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
Então, ao invés de dizer assim, bom, é melhor ser vegano ou ser onívoro, que é a resposta que eu tenho que dar para vocês hoje, né? Bom, mas em que ambiente estariam inseridos esses onívoros ou veganos? Muito bem. Então, eu coloquei de novo essa figura aqui para a gente olhar para isso aqui e dizer assim, bom, quando eu faço essas escolhas aqui, não é só isso que determina racionalmente aquele padrão que eu quero seguir. Eu posso definir que eu quero seguir algum padrão como esse aqui, mas o ambiente onde eu estou inserida não me permite assumir uma postura nem de um lado nem de outro. Então, às vezes eu não tenho recurso para comprar algum alimento, às vezes eu estou ansiosa, estou com depressão, eu estou com os alimentos ultraprocessados no supermercado, nas gôndolas, nos corredores, em todos os lugares, com um estímulo muito grande do sabor e propaganda e marketing, me induzindo nesse ambiente a comer outras coisas que não são tão saudáveis. Então, eu quero que vocês olhem aqui e vejam que tudo que está aqui, independente da escolha que o indivíduo vai fazer, você reconhece na natureza. Você reconhece lá uma plantação de alface, você reconhece de onde vêm os ovos, você consegue identificar que isso aqui vem, né? Pode ser o leite de vaca ou outro tipo de leite. Você reconhece que isso aqui é um peixe que está na natureza e que isso aqui é um frango que está na natureza. Então, esse é um aspecto que eu quero focar com vocês para responder essa pergunta de hoje. Então, escolher esse tipo de alimentos implica ou deveria implicar, do ponto de vista de saúde, em realmente escolher só aquilo que eu consigo identificar na natureza, o mais próximo da forma natural, que a gente chama de não processados ou minimamente processados. Mas aí vem o nosso ambiente obesogênico. Então, de fato, independente se eu sou vegano ou onívoro, eu tenho um ambiente em que há disponibilidade de alimentos que tem um apelo do sabor muito intenso, principalmente ricos em açúcares e gorduras e farinhas, que muitas vezes são mais baratos do que as escolhas alimentares mais saudáveis que eu mostrei para vocês agora, e além disso, podem ter um preço mais baixo. Então, não é somente escolher ser vegano e onívoro. O que mais existe que está contribuindo para a piora da nossa saúde? Muito bem, além de ter à disposição esses alimentos, eu tenho hoje em dia porções que a gente chama de supersized. Antigamente você comia um pacotinho de pipoca, né, que era bem pequenininho. Hoje em dia você tem baldes de pipoca. Hoje em dia você tem um pedaço de pizza gigante. Você tem um hambúrguer triplo, quarteirão, né? Então, assim, o excesso, né, o tamanho excessivo das porções dos alimentos. E a gente também tem um marketing agressivo desses alimentos que a gente chama de alta densidade calórica, que significa o quê? Que você come só uma porçãozinha dessa de alimentos fritos, empanados, que absorvem gordura, né, em grande quantidade, mas aqui tem uma concentração de calorias muito alta, embora o tamanho seja pequeno. Então, tem uma alta densidade calórica. Esse marketing é tão agressivo que eu tampei os nomes aqui dos produtos, mas eu garanto que todos vocês, sem exceção, sabem que alimentos são esses, que empresas são essas. Então, existe um marketing muito importante, que eu até tenho um vídeo sobre isso, bem lá no início que eu comecei o canal, eu falei desse neuromarketing, né, que apela também para as nossas emoções e também tem uma relação de preço também que deve ser considerada. Muito bem. Eu vou fazer um ensaio aqui para mostrar que, agora sim, né, que partindo desse princípio, que aqui, veja, né, o que vocês reconhecem aqui na natureza? Acho que a única coisa é esse alface aqui, né? Nem mesmo essa batata aqui, às vezes ela é uma massa que foi feita com batata, mas não é exatamente a batata in natura. Então, é muito difícil reconhecer na natureza esses alimentos que são ultraprocessados, né, e que têm um valor calórico muito alto. E veja, aqui eu vou fazer um exemplo para vocês que você pode ser vegano e pode ser onívoro e consumir esse tipo de alimento de má qualidade. Então, por exemplo, se eu olhar isso aqui, ó, um café com leite e um pãozinho com ovos mexidos. Eu vou olhar e eu posso dizer assim, bom, essa pessoa aqui pode ser um ovo lacto vegetariano. Ela pode também ser um onívoro tomando café, certo? O valor calórico
dessas refeições, opa, estou meio barbeiro aqui, peraí, dessas refeições está aqui descrito. Bom, aqui, então, relativamente pode-se considerar saudável. Agora, aqui eu já tenho uma elevação do valor calórico, porque foi incluindo aqui frituras, né, substituir por refrigerante aqui, coloquei aqui um hambúrguer, né, frito. Essa pessoa que escolhe essa refeição aqui pode ser um vegano, pode ser um hambúrguer vegano, por exemplo, e pode ser um onívoro. E aqui a gente está observando o que aí, né? Um aumento das porções. Se eu disser para vocês que isso aqui é da década de 70, esse aqui um pouquinho depois, isso aqui é o que a gente vê hoje, né? Então, aqui, uma porção muito maior de refrigerante, um sanduíche com várias camadas aí de carnes e um pacote maior de batata frita. Então, vocês veem que o valor calórico vai aumentando. Esse aqui poderia ser um onívoro e poderia ser um vegano. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar na hora de escolher os nossos padrões alimentares, que o problema não necessariamente está em ser vegano ou ser onívoro. O problema são nas escolhas que a gente faz nesse ambiente obesogênico, de alimentos ultraprocessados com densidade calórica muito alta. Vamos fazer um comparativo aqui, 320 calorias, 590 e 1.240. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente está comendo muito e de alimentos ultraprocessados. Muito bem, então qual que é o mais saudável? Com carne ou sem carne? Eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Quem que pode ser mais saudável? Os veganos podem ser mais saudáveis, desde que tenham uma dieta balanceada, suplementada, porque vocês podem acessar o vídeo lá que eu falei sobre os veganos, existe a necessidade de suplementação de alguns nutrientes, e livre dos ultraprocessados. Então, o vegano pode ser o mais saudável. O onívoro também pode ser o mais saudável, desde que ele tenha uma dieta balanceada e livre dos processados. Quando eu falo dieta balanceada, gente, eu falo de uma dieta que tem todos os componentes alimentares necessários para a nossa saúde, ou seja, basicamente, né, vegetais, frutas, que seriam frutas e hortaliças, os carboidratos em porções moderadas, que também são vegetais, o alimento de origem animal, que pode ser carne, peixe, ovos e também o leite e derivados. No caso, né, do onívoro, no caso do vegano, seria a substituição pela fonte vegetal, né? Mas como eu estou falando de onívoros aqui, a balanceada seria isso. Então, desde que a dieta seja balanceada e também livre dos ultraprocessados. Então, o nosso maior desafio são os ultraprocessados, gente, e não uma escolha de um determinado padrão alimentar, desde que seja um padrão balanceado. Então, o problema está aqui. E consumir esse tipo de alimento independe de ter feito a escolha de ser vegano ou onívoro. Claro, se você for pensar na pessoa que escolheu ser vegana e saudável, ela não vai escolher esses alimentos. Da mesma forma, uma pessoa que escolhe ser onívoro, ela não vai ser aquele homem das cavernas que só come carne. Ele pode ter uma dieta balanceada e não escolher esse tipo de alimento aqui. Muito bem. Então, o que é a mensagem que eu tenho para vocês hoje? Parar com essa briga de vegano e onívoro, né? Mas refletir sobre isso, que independente desse padrão de preferência, o que a gente deve escolher? Praticar atividade física é fundamental. Interagir socialmente e se aproximar da natureza. Então, não é só praticar atividade física para gastar energia, para ter força muscular, não é só nesse sentido. É procurar também interagir socialmente, ter um grupo de amizade, interagir bem com a família, se aproximar da natureza, porque a gente tende, né, a estar mais estressado nos dias de hoje. Então, esse contato com a natureza também diminui o nosso estresse, que diminui a nossa ansiedade e que diminui a nossa busca por esses alimentos de má qualidade. Outro aspecto é dormir bem, é fundamental. Também tem um vídeo aí no canal, se vocês quiserem procurar, sobre a qualidade do sono, a importância da qualidade do sono. Isso implica em realmente ter uma programação para dormir bem, não dormir poucas horas, ou dormir o suficiente para ter descanso, não ficar diante de computador, muita luz, telefone celular, tablets na cama antes de dormir, né? Procurar realmente
alternativas para diminuir a ansiedade e depressão, como, por exemplo, a própria atividade física, meditação, não importa o que seja, importa que você consiga encontrar algo que te auxilie a ter uma vida mais saudável, menos estressante e também dormir bem, né? Outra coisa importante que eu quero colocar para vocês como uma orientação é evitar fazer restrições alimentares muito severas. Então, evite fazer isso, né? Por que que a gente deve evitar fazer restrições alimentares muito severas, tá? Então, agora eu quero comer perfeito, não vou comer mais nada que tenha uma gotinha de gordura, eu só vou comer fruta, eu vou ficar assim em jejum por muitas horas. Isso não é bom, porque existe uma tendência e depois de passar por uma restrição dessa, você ser induzido a um comer compulsivo. Então, assim, você fica com tanta fome, com tanta depressão de nutrientes, com tanta vontade de comer alguma coisa mais saborosa do que aquela restrição severa, que você acaba tendo uma compulsão, né? Vai comer que nem um maluco e daí vai comer alimentos de má qualidade. Então, esses excessos também devem ser evitados. E por fim, né, dizer para vocês assim que procurem desfrutar de momentos, né, entre familiares e amigos, em torno não só do preparo, né, ou não só do consumo, mas do preparo das refeições, que é um momento de convivência importante, onde você vai oferecer aos seus familiares um ambiente não obesogênico, saudável, alegre, que vai abaixar o seu estresse e ainda vai te ajudar a comer de uma forma mais saudável. Então, era isso rapidamente que eu tinha para dizer para vocês. Eu vou desligar aqui o compartilhamento. E espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, agora eu fechei esse raciocínio, né, de que, de fato, né, só resumindo o que eu coloquei hoje, não há por que ficar nessa disputa entre ser vegano é melhor ou ser onívoro é melhor. É importante ter uma visão ampliada sobre isso, que a gente vive num ambiente que é obesogênico e que o mais importante é a gente ter uma dieta equilibrada e evitar alimentos ultraprocessados e ter hábitos de vida saudáveis, né? Como eu coloquei aí para vocês, tá bom? Semana que vem eu vou falar de um tema muito específico, que é a comparação entre dieta onívora e vegana para a prática de atividade física. Hoje em dia tem alguma discussão nesse sentido, e eu vou colocar o que tem sido discutido na literatura científica sobre esse tema. Até lá, um bom final de semana para vocês. Hoje eu estou gravando no sábado. Tchau, tchau, gente.